Você já passou por aquela situação que o paciente chega com uma dor intensa, você anestesia e mesmo assim ele continua sentindo tudo? É o famoso hot tooth ou dente quente. E aí bate aquela frustração, parece que nada funciona e que você é o pior endodontista do mundo. Hoje eu acabei de atender agora uma paciente que aconteceu isso, ela veio com muita dor e deu certo. Então presta atenção nesse vídeo e na técnica que eu vou te explicar um passo a passo para você fazer, que com certeza vai resolver o caso dessa paciente e você vai conseguir atender e aliviar a dor dela. Gente, quando o paciente sai sem dor do nosso consultório, ele nunca mais esquece a gente. E o contrário também acontece. Se o paciente sai ainda com dor e sofreu a sessão inteira, ele nunca mais vai esquecer de você também. Então, nesse vídeo, você vai entender por que isso acontece e principalmente como conduzir esses casos com uma maior previsibilidade na sua prática clínica. Antes de começar, eu já quero pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, para que a gente possa compartilhar sempre conteúdos como esse, embasados pela evidência científica, para te ajudar a fazer uma endodontia segura, previsível e sem complicações. Se você não me conhece, eu sou a Mariana, sou especialista mestre e doutora pela FAB USP em endodontia e junto com a minha sócia a gente tem um Instagram chamado Endocientíficas, que lá a gente compartilha dicas diariamente sobre endodontia. Vamos então para o tema desse vídeo. O hot tooth, ou dente quente, nada mais é do que um dente com pulpite irreversível sintomática, geralmente com uma dor espontânea, intensa e extremamente difícil de anestesiar. Isso acontece porque o ambiente inflamatório do dente altera completamente a resposta do tecido frente aos anestésicos que a gente usa. O pH ele fica mais ácido e a difusão do anestésico passa a ser prejudicada. E além disso, a gente tem mais ativação das fibras C, que são fibras que ficam no meio da polpa e que geram uma dor mais acentuada e são mais resistentes ao bloqueio. Por isso que o sucesso aqui ele não vai depender de uma única técnica, mas sim de uma estratégia. Tudo vai começar antes mesmo da anestesia. A literatura demonstra que uma pré-medicação com dexametasona 2%, cerca de 1 hora antes, pode ajudar a reduzir esse processo inflamatório e melhorar significantemente a resposta anestésica. Outra medicação também é o Toragesin. Ou seja, a gente começa o caso com uma vantagem biológica importante. Então hoje, quando a paciente me mandou uma mensagem aproximadamente meio-dia, eu já perguntei, você tem dexametasona ou Toragesin na sua casa? Se você tiver, você vai tomar 1 hora antes do atendimento. Depois disso, a anestesia tópica, ela não deve ser negligenciada, tá? Eu sempre faço em todos os casos e existe uma justificativa científica. Existe uma teoria que se chama teoria das comportas, que fala que quando a gente inicia uma punção de uma forma lenta, confortável, a gente ativa fibras A-beta que ajudam a inibir a transmissão de dor pelas fibras C. Então isso acaba melhorando tanto a experiência do paciente e também contribui para o controle da dor desde o começo. E aí vem uma dúvida muito comum. Qual anestésico utilizar? A articaína é uma excelente escolha nesses casos, mas muita gente sente um pouco de receio de fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior com esse anestésico com medo de gerar parestesia. Mas será que realmente existe essa possibilidade? Será que a articaína realmente causa parestesia? Alguns artigos mais recentes demonstraram que ela apresenta o mesmo potencial que os outros anestésicos. O verdadeiro risco está quando a gente gera um trauma mecânico e químico, quando ocorre uma injeção direta no nervo. Isso pode acontecer com qualquer anestésico. Por isso, a técnica ela é tudo. Então a gente vai sempre evitar injetar com alta pressão, sempre aspire, reposicione a agulha se for necessário e nunca injete se você perceber que o paciente teve uma dor elétrica ou sentiu um choque. A segurança vem da execução, não só com relação à escolha do anestésico. Bom, e agora entrando na técnica, uma excelente opção nesses casos é o bloqueio de Gall-Gates. Ela vai promover uma anestesia mais abrangente do nervo mandibular. Na prática, você deve posicionar o paciente com a boca bem aberta, alinhar a seringa em direção ao colo do côndilo na altura do segundo molar superior. Vai penetrar suavemente até atingir a região do colo e aspirar. Então, só depois você vai depositar lentamente o anestésico. Mas mesmo com uma boa técnica, a gente precisa seguir
uma sequência lógica com relação à anestesia. Após o bloqueio, espere o tempo de latência, ou seja, é o intervalo entre a administração do anestésico e o momento que ele começa de fato a fazer efeito. Muitas vezes pode levar até mesmo 10 minutos para a gente ter ali o início ou um efeito apropriado, adequado. Então, antes de começar, faça o teste de sensibilidade a frio. Não confie só na sensação do lábio anestesiado, porque isso não garante anestesia pulpar. Se você começar e seu paciente ainda estiver com dor, isso vai deixar ele mais ansioso e a ansiedade aumenta a sensibilidade à dor. Então, tenha paciência, aguarde o tempo de latência até você iniciar. Só prossiga se não tiver resposta ao teste a frio. Caso contrário, você deve complementar. A sequência clínica recomendada inclui o bloqueio do nervo alveolar inferior, uma infiltrativa com articaína, porque esse anestésico ele tem uma boa difusão óssea, seguida por intraligamentar, aproximadamente 0,2 ml por face. Então eu faço mesial distal da vestibular, mesial distal da lingual, tá? Essa técnica tem uma eficácia entre 70% a 96%. E como último recurso, a anestesia intrapulpar, que apesar de ser desconfortável, é extremamente eficaz. O que eu vou fazendo é ir abrindo devagar e sempre passando uma sonda reta, porque eu vou observando se tem ali alguma abertura ou trepanação da câmara pulpar antes de ir com a broca. Se eu percebo que tem ali um espacinho, uma abertura na dentina, eu coloco a agulha e dou um pouco de anestesia ali, faço a injeção do anestésico e depois eu vou abrindo lentamente para me certificar que o paciente está realmente sem dor. O mais importante aqui é entender que esse dente quente não é um fracasso da anestesia, é realmente um desafio biológico que vai exigir algumas estratégias, algumas alternativas. Quando a gente entende a fisiopatologia, usa uma medicação prévia, escolhe bem o anestésico, aplica essas técnicas na sequência, o resultado ele melhora muito e eu posso te garantir que dá certo porque a paciente saiu daqui feliz, tá? Então me conta aqui nos comentários, você já teve algum paciente desse jeito, que você foi realizar o procedimento, mas não conseguia o controle da anestesia? Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com aquele colega que sempre sofre nesses atendimentos, porque essas dicas aqui mudam o jogo da nossa prática clínica.